Hoje eu vou contar a história do primeiro Gol até o último Gol que veio pra gente, que nós usamos aqui no Brasil. Vem com o Marcão. Bom, pessoal, o Gol foi apresentado pra gente aqui no Brasil em 1980. Lembro como se fosse hoje. A Volkswagen lançou o primeiro Gol, que aí, por sinal, ele foi uma atualização, uma evolução do Fusca, porque na época a gente tinha lá Fusca, Brasília, Passat. Aliás, essa carroceria BX, ela já era usada no Passat, se eu não me engano, desde 73, 74. Então essa carroceria já era bem antiga. É a famosa BX. Essa que quebra o túnel aí dos Gol quadradinho. Beleza? Bom, vamos lá. Quando ele foi lançado esse carro, ele foi implantado pra gente aqui. Chegou pra gente os primeiros modelos que eram os 1300. Eles tinham alguma coisa próxima de 50 cavalos. Onde o Fusca e a Brasília 1600, 1300 tinham 46 e eles tinham 50 cavalos. Bom, em seguida também tinha uma versão 1.6, que era um motor com 67 cavalos. Já era carburação dupla, bebia bastante. Em 81 apareceu o Gol a álcool, um ano depois apareceu o Gol a álcool. E se eu não me engano, no final de 81 para 82 apareceu um projeto Pro Álcool, que era um incentivo do governo para fazer a utilização do álcool no nosso país, que hoje é um baita negócio para o país, para a atmosfera, para o meio ambiente, que ajuda muita gente. Então, os primeiros Gols foram 1300, com 50 cavalos, evolução do Fusca, que tinha lá 46, e depois teve 1.6, 67 cavalos e 81 a álcool, ok? Eu me lembro que eu tinha um vizinho que tinha um Gol desse, ele era verde, e ele era taxista. Ele comprou esse carro porque na época eles falavam que ele era econômico, e aí tinha a versão a álcool, que era muito mais barato que é hoje. Só que eu me lembro também que ele reclamava muito que tinha que trocar aquelas mangueiras que ligavam o tanque no carburador. Por quê? Porque as mangueiras elas ficavam todas esbranquiçadas e tinha uma espécie de um pó branco que ficava dentro das mangueiras que acabava entupindo elas e também sujando o carburador, né? Na época o velho carburador, que era dupla carburação nessa época. Então eu me lembro que tinha o álcool, acho que o álcool era muito diferente do nosso etanol hoje, então ele tinha muito problema com essas mangueiras, eu lembro dessa história. Bom, em seguida, logo lá em 1984, a gente recebeu aqui o Gol refrigerado a água, que era na versão 1.8, que é com 98 cavalos, que a gente já era um motor AP. Então, só que ainda ele era um carro com 4 marchas. Você tem um carro 1.8, um Gol quadradinho com 4 marchas e motor 1.8 com 99 cavalos. Nossa, pra gente foi um baita do motorzão, um carro forte, mas ainda não era o que se esperava. Por que a Volkswagen fez isso? Porque na época, quando lançou o Gol 1300 e 1600, ainda era um problema de um carro popular, que era uma espécie de um hatch popular, que ainda era meio fraco, por isso que ela lançou esse modelo GT 1.8 com 99 cavalos. E uma coisa que chamava atenção nesse carro é que ele já tinha lá o para-choque envolvente e tinha os bancos Recaro. Eram uns bancos muito lindos e são bonitos até hoje, são uns bancos muito confortáveis, muito bonitos, muito anatômico. Em seguida, no ano seguinte, que foi em 87, a Gol lançou o Gol GTS 1.8, mesmo motor, só que eu acho que tinha uma versão um pouco mais apimentada. Ele era ainda carburado, mas ele tinha 99 cavalos e esse carro já tinha 5 marchas. Ele tinha lá uns frisinhos especial, uns riscos especial, um detalhe no banco Recaro especial e tinha ali um aerofólio traseiro. Era um carro muito bonito, é esse carro cinza que vocês estão vendo na foto. Então, um carro muito bonito que tinha ali farol de milha na frente, farol de milha redondo. É um carro que teve essa história. Na época, a dona Volkswagen, ela explodiu de vendas neste carro. A título de curiosidade, na época nós tínhamos no Brasil 4 montadoras. Tínhamos a Volkswagen, a Fiat, a Ford e a GM.
onde a Volkswagen ela tinha mais ou menos 55, 52% do mercado. As outras 3 montadoras se viravam para poder tentar abrigar um espaço ou ter uma parte do market share aí no mercado. Mas a dona Volkswagen, para quem não viveu essa época, ela era dona de mais da metade do mercado. Se você fizer um comparativo hoje, perdeu muito mercado, né? A introdução da Honda, da Toyota, com a melhoria de projetos, com a abertura de importação que o então presidente Collor de Mello fez vou falar que eu considero um grande feito, mas aí ele falou que ia trazer importação dos carros de fora, mas também trouxe umas tranqueiras, trouxe os Lada Laika, Lada Niva, uns carros que deram muito trabalho aí, que ninguém queria mexer nisso e que, do meu ponto de vista, é uma porcaria até hoje. Isso aqui é uma porcaria! Eu acho que eram os carros russos. Eu acho que foi a abertura de importação foi bacana, mas trazer aqueles carros, e na época ele chamou ainda de carroça, os nossos carros que a gente tinha aqui, isso porque ele usava um Diplomata 91 e 92. Foi uma coisa boa, mas um tremendo tiro no pé, porque acho que ele usou as palavras erradas. Bom, em seguida, em 89, a Volkswagen deu uma apimentada, ela lançou o Gol GTI, esse azul bonito, aí que tinha umas molduras diferenciadas, tinha umas cores diferenciadas, que era um Gol GTI 2.0 com 120 cavalos. Então naquela época, quando lançou esse carro, era a coqueluche do momento. Todo mundo queria ter um carro desse. Esse carro, quando passava, parava o trânsito. Banco recaro, um painel muito bonito, um volante de 4 botões que já tinha sido criado em 86 e 88, né? Farol de milha redondo na frente. Coisa linda, coisa linda. E é um carro lindo até hoje, né? Foi o primeiro carro com injeção eletrônica que o brasileiro utilizou. Na época, as oficinas, eu me lembro que tinha uma frase nas fachadas, nas placas da oficina, tinha lá, regula-se injeção eletrônica, porque as pessoas acostumavam limpar e regular o carburador. E aí usou a mesma nomenclatura, oficina regula especializada em regulagem de injeção eletrônica. Para quem não mexe com isso, injeção eletrônica não se regula, apenas se limpa, né? Naquela época usaram essas terminologias e muita gente ganhou dinheiro fazendo coisa errada com a injeção eletrônica. E era um terror, né? Como é que vai cuidar disso? Agora o carro é mecânico e virou eletrônico. Como é que os mecânicos vão fazer? Então precisou atualização, estudar, tinha muitos cursos de injeção eletrônica. Quem sabia injeção eletrônica era um grande diferencial, os mecânicos tinham um grande diferencial, ganhava mais. É uma época muito bacana. Então foi a época de 89 e 90 do Gol GTI 2.0. Nessa época a gente usava muito Opala 6 cilindros, Caravan 6 cilindros. E aí quando apareceu esse carro, aí já começou uns pega mais nervoso. Começou a acontecer isso. Uma época muito boa, eu vivi esses anos, foi uma época muito boa. Comigo agora, só saudade. Uma grande saudade. Bom, e aí 2 anos e meio depois a Volkswagen fez um primeiro facelift. Ela lançou o Gol 1000, é um carro, o primeiro carro popular, econômico no Brasil. Se bem que tinha o Fiat 147, que era um carro compacto, econômico, que também tinha a versão a álcool, que era o motor 1050, né? Falava que era um carro 1000, mas era um motor 1050. E a Volkswagen lançou esse carro, que é o Gol quadradinho, com um bigodinho na frente e embaixo dos faróis e acima do para-choque, que nós chamávamos um farol de chinesinho, né? Porque era o farol mais estreitinho, conforme vocês estão vendo aí no Gol branco. Aqui esse carro, ele era um Gol 1000 que já tinha 50 cavalos. Então, se você olhar para o projeto lá atrás, que era um Volkswagen 1300 com 46 cavalos, depois o Gol 1300 com 50 cavalos, depois o Gol 1600 com 56 cavalos, agora nós temos um carro 1000 com 50 cavalos. Hoje nós temos carros com 1000, com quase 150 cavalos, ou até mais. Mas essa foi a proporção que as coisas foram andando. A tecnologia foi crescendo, né? E aí chegou um carro 1000 com 50 cavalos. Porém, ainda era um carro bem fraco. Ele era muito fraco. Esse carro na subida com 4 pessoas, tinha subida que tinha que descer do carro, porque ele era muito fraco para a época e era um carro, era um carro econômico, só que também era muito fraco. Em 94, a Volkswagen lançou o Gol Bola, que saiu da plataforma BX,
e foi para a plataforma AB9, onde eu disse que ela cresceu algumas medidas. Então o Gol ficou um pouco mais alto, um pouquinho mais comprido nos entre-eixos e também ficou um pouquinho mais largo, um pouquinho mais espaçoso. Quem lembra do Gol quadradinho, quem tem ainda hoje, sabe que quem senta lá atrás no canto esquerdo, no canto direito, bate a cabeça no teto porque o carro é baixinho. Aqui a Volkswagen já lançou o Gol Bola, um pouquinho mais alto, um pouquinho melhorado, vamos falar assim. Esse carro na versão 1.0 ele tinha 61 cavalos, na versão 1.6 ele tinha 76 cavalos. Opa, já deu uma melhorada na potência. E aí já não era mais aquele motor a ar, já era aquele motor a água, que era um motor AP, um motor que ainda é muito desejado para fazer preparação, né? E aí o curioso é que esses carros eles foram lançados só com 2 portas. E aí de 4 anos depois que lançaram a versão com 4 portas. E alguém pode perguntar, mas por que lançou só com 2 portas e depois 4 anos lançou com 4 portas? É que na época, pessoal, quem viveu esses anos não queria um carro 4 portas. E por que não queria um carro 4 portas? Que é o contrário de hoje, né? Hoje ninguém quer um carro 2 portas. A não ser que alguém quer um carro para tuning, para ser um carro esportivo. Aí sim que é 2 portas. Mas na verdade, na época, o carro 4 portas ele fazia muito barulho. Então na época dos Opala, eles faziam muito barulho. O Corcel, eles tinham 4 portas, 4 máquinas de vidro, 4 vidros, 4 forros de porta, 4 maçanetas, 4 fechaduras. Então esse conjunto de peças e a tecnologia da época não permitia ter uma qualidade que tem hoje. Então era um carro muito barulhento. Então para você vender um carro 4 portas, tinha que suar, porque as pessoas não queriam esses carros. Então você vê que é uma questão cultural. Hoje você tem carros 2 portas que não vende, e o que vende é o 4 portas. Depois de ter, além de ter 1.0, 1.6, tivemos 1.8 com quase 91 cavalos, e tivemos o 2.0 que tinha 99 cavalos, que é aquele Gol Bola que tinha uma bolha no capô, né? Tinha uma sobreposição no capô ali, que tinha uma peça, se eu não me engano, era o coletor de admissão, que era um pouco mais alto, e aí para poder fechar o capô, tinha essa bolha lá no capô, que era uma versão do Gol que tinha, era uma das únicas que tinha essa cavalaria e essa motorização. Bom, depois que passou o Gol, né, que era o Gol Bola, e aí a gente entrou na era do Gol G3, mas ainda na mesma carroceria, na mesma plataforma B9. Essa plataforma foi até o Gol G3 e eu acho que até o Gol G4. O que mudou foi o Gol G5, que aí é a PQ24 plataforma. Bom, o Gol G3 foi uma evolução do Gol Bola. Na minha opinião, foi um dos Gols mais bonitos, né, que a Volkswagen fez. Ele foi lançado em 99, ele tinha a versão 1.0 com 65 cavalos, ele tinha uma versão 1.0 que era o Gol Power, logo em 2001, 2002, que a Volkswagen mexeu na espessura do anel, ganhou alguns cavalos e ele passou para 76 cavalos. Opa, já estamos chegando aos 76 cavalos com Gol 1000, tecnologia. E aí tinha 1.6 com 99 cavalos, que atrás tinha que ser antigamente 2.0 ou 1.8 para ter essa cavalaria, 1.8 que tinha 99 cavalos, e aí em 2003 tivemos o primeiro carro flex no Brasil. A Volkswagen lançou um carro chamado Total Flex, você usa álcool ou gasolina. Então hoje é muito simples para a gente olhar e ver tudo isso, a tecnologia, põe qualquer mistura lá e está tudo certo. Antigamente, quando a gente fosse fazer essa mistura, tinha que fazer de forma gradativa, porque senão o sistema de injeção não entendia, né? Já era a era da injeção eletrônica. Então hoje não, hoje é tudo muito mais simples, né? E a gente tinha lá, se usasse álcool, tinha um injetor de gasolina que tinha que apertar para injetar. Hoje você tem tudo isso, módulo de injeção, faz todo esse tipo de correção para você não precisar ter esses reservatórios de gasolina nos carros. Então foi um dos gols mais bonitos e um dos gols mais tecnológicos que apareceu. Esse carro tinha tem um painel que tem 2 relógios azuis com os ponteiros vermelhos. Ainda hoje é muito bonito. Na época era a sensação e ainda hoje é muito bonito. Em seguida a Volkswagen lançou o Gol G4. Na minha opinião foi um Gol menos bonito que o Gol G3, o Gol G4. Mudou um pouquinho a frente, fez lá um facelift, lá, um negócio mais ou menos.
as portas eram as mesmas, o painel deu uma enxugada, ficou um painel mais econômico, mais compacto, né? menos imagem, um painel mais clean. E a lanterna traseira fez um contorno na tampa traseira para dar uma arredondada, e aí lançou esse carro já com o motor EA111, que é o novo motor da Volkswagen, né? Em função de emissões na época, porque tem aí o Proconv que faz isso, que tem limite de emissões, e ele vai mudando, as montadoras vão tendo que correr atrás para poluir menos. Então esse 2005 foi o G4, com painel simplificado, tinha a versão 1.0 com 68 cavalos, 1.6 com 101 cavalos, tecnologia, estão aumentando a potência, e um motor 1.8 com 104 cavalos, né? É 1.6 com 80 e alguma coisa e 1.8 com 103 cavalos, né? Então já foi mais evolução, mais tecnologia. Em seguida tivemos o Gol 2008, que era o Gol G5, e agora temos um Gol 1.0 com 76 cavalos e 1.6 com 104 cavalos. Um carro que tem uma plataforma PQ muito melhor, é a plataforma do Polo e de alguns outros Volkswagen, uma plataforma que a gente não teve problema de quebra, e é um carro que saiu com a carinha do Audi. A Volkswagen deu uma carinha do Audi nesse carro por questões comerciais. Aí sim já estava querendo morrer os modelos Volkswagen Gol, já era um carro que já estava há muitos anos no mercado, né? Você pegar 1980 para 2008, já tem 28 anos o Gol nessa época, né? Hoje tem muito mais de 33 anos, 42, 43 anos. Então, já era um carro já que, na verdade, pode-se dizer que ainda era um Gol. Você ouve a partida do carro, é o mesmo barulho. Em 2012, ela lançou o Gol G6, uma versão mais bonita, deu uma mexida lá na lanterna e no farol, fez um facelift mais moderno, e aí, mas só que ainda era o mesmo motor, era 1.0 76, 1.6 104, um Gol bonito, colocou a roda, aumentou o diâmetro de roda, ficou mais bonito, mas ainda era um Gol do mesmo jeito, né? Também um Gol que eu acredito que empurrado no brasileiro. Em 2016 ela lançou o Gol G7, 1.0 3 cilindros com 75 cavalos a gasolina e 84 cavalos a álcool. Putz, isso aqui já melhorou bastante a potência. E também tinha 1.6 com 101 cavalos a gasolina e 104 cavalos a álcool. Poxa, um belo de um carro, um belo de uma potência, um carro econômico, e na versão já dos 3 cilindros. Todas as montadoras que apostaram no 3 cilindros, apostaram porque você tem 25% a menos de material no motor. Então você tem um bloco menor, cabeçote menor, 4 válvulas a menos, um pistão a menos, um cilindro a menos, um virabrequim com um colo a menos, um jogo de bronzina com um casquilho, né, um par de casquilho ou bronzina a menos. Então teve ali uma vela a menos, uma bobina para fazer faísca a menos. Então você teve ali uma redução drástica de materiais e de certa forma uma inteligência e um motor muito mais forte. Porém, você tem um problema lá de ângulo, né? Você tem uma divisão de ângulo para fazer os 3 cilindros funcionarem. E aí o que acontece você tem um desbalanço no motor, principalmente em marcha lenta. Quando você enxerga ali, quando você liga o carro que está numa rotação pequena, você percebe que tem uma certa trepidação. E essa trepidação eu confundi ela uma vez que eu fui lá na Argentina e vi um Gol G3 com um motor a diesel. Caracas! E eu olhei um Gol G3 com barulho e trepidando, eu até achei estranho. Esse motor está com problema. E na verdade era um motor a diesel. No Brasil você não pode usar, a lei não permite que você use um veículo de passeio com motor a diesel. Motor a diesel é só para veículos que são para trabalho, são utilitários, caminhões, ônibus, caminhonetas. Aí sim você pode utilizar motor a diesel, que na época era muito mais econômico utilizar diesel. Hoje o diesel está muito mais caro que a gasolina, né? Então você tinha essa restrição. Mas a questão é que eu vi um Gol a diesel e achei uma coisa muito diferente,
porque nos outros países pode fazer isso, né? Daí eu também entendi e vi na prática, quando eu falo de aula de carroceria, eu falo sobre a tropicalização de carroceria, porque as diferenças de suporte de motor e medidas são diferentes em função de motorizações diferentes. E aí, quando foi aqui em 2018, além do Gol G8, já no Gol G7, tinha os câmbios automatizados, né? Tava surgindo os câmbios automáticos e aí a Volkswagen lançou o câmbio automatizado, que eu explico também num vídeo, que nada mais é do que um câmbio manual com um robozinho que troca de marcha para você. O robozinho que pisa na embreagem, que troca a marcha e que solta a embreagem para você, que é aquele conjunto de solenoide, que é o robozinho do motor, do câmbio automatizado Volkswagen. E aí ela lançou 1.0 cilindro, mesmo motor da versão G7, e é o motor do G8, 75 cavalos na gasolina, 82 no álcool, 1.6, 101 e 104 respectivamente. E aí ela colocou, só que aqui em 2018, já na versão G8, ela colocou um câmbio automático de 6 velocidades. Porque aí hoje você tem todas as montadoras utilizando o câmbio automático e até o câmbio CVT. Que aí no passado, lá nos anos 80, o câmbio automático não foi bem-vindo no Brasil, em função de uma série de fatores e problemas que tiveram. Está na época do câmbio dramático do Santana da Volkswagen. Mas a questão é, hoje o câmbio automático é uma versão muito melhor do que o câmbio automático do passado. Então hoje dá para usar um câmbio automático. E agora o câmbio automático tá vendendo mais do que o câmbio manual. Então você tem uma solicitação e você tem um pedido de venda muito maior para o câmbio automático do que para o câmbio manual. Por quê? Porque já está muito mais evoluído. E aí você quase não tem manutenção, desde que sejam feitas as trocas corretas, as manutenções preventivas que a gente costuma falar no nosso canal. Então, e aí agora em 2023, a Volkswagen encerrou, não fabrica mais Gol, fizeram o último Gol, acabou, fizeram uma versão Limited Edition, né, uma versão limitada, né, edição limitada, que ali fizeram uma cobrança de valores bem cara, bem salgada, e aí os amantes de Gol compram isso. Mas essa aí é a história do Gol e as passagens do Gol no nosso país, ok? Se inscreve no canal, compartilha, ajuda o canal a crescer e vem com o Marcão.